Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Ronald e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre democracia. O objetivo dessa aula é demonstrar para vocês o surgimento da democracia na Grécia Antiga e sua evolução através dos tempos até o mundo contemporâneo. Democracia que esse ano se torna ainda mais importante com a realização das eleições que teremos em nível estadual e federal, sendo o voto, sendo a eleição, uma das suas mais importantes características, pois é através do voto que se consolida a democracia. Como objetivo inicial, vamos demonstrar para vocês o surgimento da democracia na Grécia Antiga, mais precisamente em Atenas. Nós temos que lembrar que no conceito da Antiguidade, a Grécia e Atenas, ainda que fosse uma só nação, Atenas tinha uma relativa independência em relação ao país como um todo, como a Grécia. E é nesse contexto, aproximadamente 2.500 anos atrás, que surge a democracia direta. Por que direta? Porque eram os atenienses, através de reuniões em praças públicas, através de reuniões em plenários, que faziam suas próprias escolhas. De que forma? Eles mesmos, sem representantes, é que decidiam aquilo que era bom ou ruim para a sua sociedade. Era colocado sobre votação determinadas leis, determinados projetos, em que o indivíduo diretamente escolhia se aquilo ia ser bom, se ia entrar em vigor ou não ia ser rejeitado. Com o passar dos anos, o aumento populacional, nós chegamos hoje à democracia indireta, na qual nós, através de nossos representantes, que são os vereadores, deputado estadual, deputado federal, senadores, prefeito, governador e presidente, através deles é que nós somos representados no executivo, no legislativo e no âmbito municipal, estadual e federal. Feitas essas considerações iniciais, vamos colocar a mão na massa. Vou passar para vocês uma atividade para nós fixarmos essa primeira parte do nosso conteúdo, da democracia direta exercida pela comunidade, pelo povo ateniense. Nossa primeira questão, reflita comigo. Como seria o sistema político brasileiro se o modelo de democracia direta em Atenas fosse aplicado nos dias de hoje? Então, com base nessa minha primeira explicação, nessa introdução que nós fizemos, vocês vão responder aí no caderninho de vocês como seria o sistema político brasileiro se o modelo de democracia direta em Atenas fosse aplicado nos dias de hoje. Vamos lá? Mão na massa. A democracia surge na Grécia Antiga, especificamente em Atenas, como uma democracia totalmente direta. Ou seja, o cidadão ateniense tomava diretamente as suas decisões nas assembleias, na qual ele diretamente votava. Hoje seria totalmente impossível, dada o tamanho da nossa população. Imaginemos 200 mil pessoas, nós temos mais de 100 mil eleitores, 100 milhões de eleitores, votando de forma direta. Seria impossível. Então, ela surge em Atenas, uma democracia de forma direta, e uma democracia que, aos olhos da sociedade de hoje, é altamente excludente. Porém, não aos olhos da sociedade daquela época. Por que excludente? Só votavam homens, mulheres não votavam, os metecos, ou seja, os estrangeiros, também não votavam. Evidentemente que isso foi evoluindo até os dias atuais. Porém, se nós considerarmos que as mulheres no Brasil só passam a votar na década de 20, próximo já à década de 30, nós vamos chegar à conclusão que eles já estavam extremamente evoluídos para o seu tempo. E hoje, o que nós temos? Nós temos a democracia de forma indireta, no qual nós escolhemos os nossos vereadores, os nossos deputados estaduais, os nossos deputados federais, os nossos senadores, que eles, através do voto que depositamos neles, nas eleições, vão fazer as escolhas em nosso nome.
Por isso que os políticos gostam muito de usar aquela frase: nós temos uma procuração do povo para responder em seu nome. De fato é isso. O voto, o mandato que eles recebem através do voto, nada mais é que isso. Uma procuração para, em meu nome, eles tomarem as decisões nas câmaras de vereadores, tomarem as decisões nas assembleias legislativas estaduais e no Congresso Nacional. Dando continuidade, para que possamos fixar muito bem o objetivo dessa aula, nós vamos para a segunda questão, o segundo mão na massa, para que vocês resolvam aí no caderno a seguinte questão. A partir das informações sobre a democracia ateniense, identifique quais são as principais semelhanças e diferenças em relação às democracias atuais. Então, com base nas minhas explicações, com base nos conhecimentos já acumulados por vocês, vocês vão responder cuidadosamente. A partir das informações sobre a democracia ateniense, identifique quais são as principais semelhanças e diferenças em relação às democracias atuais. Mão na massa. Então, pessoal, nós não podemos perder o norte da importância da democracia. Assim como a população ateniense, há mais de 2000 anos atrás, já usava esse instrumento que era colocado ao seu dispor, de fazer as suas próprias escolhas, para escolher o que era bom para Atenas, para escolher o que era bom para a Grécia no todo, ele veio se aperfeiçoando ao longo dos anos. Hoje, principalmente esse ano, nós temos que valorizar ainda mais esse instrumento democrático que é o voto, para fazer valer a democracia, que é através do voto, se não o seu instrumento maior da democracia, é que nós vamos chegar a esse aprimoramento. Porque através dessas escolhas, ao escolher, no caso desse ano, os nossos deputados estaduais, os nossos deputados federais, os nossos senadores, governador e presidente, que nos representam através do voto, que é a tal procuração para, em meu nome, ele buscar políticas públicas para o bem-estar da população, é que nós vamos aperfeiçoar não só a nossa sociedade, mas a democracia no todo. Na democracia plena, como já dizia o antigo presidente americano, sendo ela do povo, pelo povo e para o povo, nós vamos chegar a uma situação de bem-estar social, enquanto toda a sociedade será beneficiada com isso. Por hoje é só, pessoal. Muito obrigado.